Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nesse sábado muito agitado. A gente vai começar o vídeo com o pessoal da Jovem Pan, o Pedro Marques, falando muito sobre a renovação do Abel até 2027, mas o mais importante do vídeo, a gente vai falar mais no final sobre Riquelme Felipe, se o Palmeiras quer fazer a troca dele pelo Gerson com o Zenit. O Zenit vem dificultando e vem jogando o valor dessa joia da base lá embaixo. E aí, agora o Palmeiras divulga que tem outro time disposto a pagar os 15 milhões de euros pelo Riquelme Felipe para mostrar para o Zenit. Se eles não quiserem pagar, tem quem pague. Então, vai fazer essa barganha. Tem a situação também do Alan, que o Palmeiras está pedindo 285 milhões de reais para fazer a venda do jogador. Então a gente vai falar sobre tudo isso aí também no final. Então vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos falar de Palmeiras, que fechou o ano sem nenhum título. E claro, o ano que vem será um ano de muito mais cobrança para a equipe alviverde, que renovou o contrato com o técnico Abel Ferreira. As informações com ele, Pedro Marques. Nós temos que ser muito equilibrados em todos os momentos. Eu vou perder, eu vou ganhar, vão dizer que eu sou melhor, vão dizer que eu sou pior, e eu e os meus jogadores. Mas há uma coisa que não pode mudar nunca, é acreditar naquilo que fazemos. A história continua. Abel Ferreira assinou a renovação de contrato e fica no Palmeiras até o fim de 2027, quando se encerra a gestão da presidente Leila Pereira à frente do clube. Que era o Palmeiras, que é um estilo de vida, é uma forma de viver e de estar, e isso é algo que eu me identifico. O Palmeiras é um clube com princípios e valores. Foi um clube perseguido e muitas vezes maltratado, e soube sempre resistir a tudo isso com união e com princípios, mas também por duas grandes razões. Como vocês sabem, ao longo do ano eu fui falando com a Presidente, e a Presidente várias vezes falou da vontade que tinha de que eu continuasse neste projeto, e também vos disse que sou um treinador de projeto e de relações. Falei também que teria que ser também uma decisão em família, uma vez que vocês sabem que a minha família está aqui no Brasil também vai fazer 4 anos, trouxe a minha família, está aqui. E então, com as conversas que nós fomos tendo ao longo deste período, a nossa Presidente manifestando sempre o interesse que eu continuasse, porque queria seguir o projeto, queria continuidade, queria estabilidade, queria consistência naquilo que tem a ver com o que ela quer também para o Palmeiras. Uma novela que se arrastou durante toda a temporada. O novo acordo entre as partes não possui multa rescisória e os valores de salário e premiação são os mesmos do vínculo anterior. E a verdade é que há um momento aqui que marca tudo, eu posso vos dizer, e tu sabes, que foi a seguir à derrota com um dos nossos grandes rivais, que foi o Corinthians, a seguir à Copa do Brasil, onde onde a Presidente me chama e simplesmente me mete o contrato à frente para eu assinar. Logicamente, quando tu sentes de um líder essa confiança, essa motivação, essa inspiração, e é difícil tu encontrares no futebol de hoje, não só no futebol nacional, onde o Palmeiras é um clube diferente, porque é um clube que preconiza exatamente isso: estabilidade, continuidade, consistência, competitividade. É muito difícil tu encontrares isso, mas quando tu ouves a tua Presidente no momento, se calhar, mais difícil do ano, ela te chama e te senta e te mete o contrato à frente para tu assinares. Logicamente que isso a mim pessoalmente me marcou muito, logicamente que partilhei isto com a minha família, com a minha esposa, e foi o momento que eu disse à Presidente: eu não vou assinar o meu contrato agora, mas quero que saiba da minha boca que aconteça o que acontecer até o final, nós vamos continuar juntos. Foi aí que eu disse uma ou duas vezes, que já tinha dado a palavra à Presidente. Portanto, é esse o momento que marca
Eu não sei precisamente qual é o dia, mas é esse o momento que marca a minha continuidade no Palmeiras. E, portanto, tem muito a ver com essa identificação. Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. De lá pra cá, são 10 títulos. 3 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão brasileiro e da Libertadores. Campeão da Copa do Brasil, Supercopa e Recopa. Estou onde querem que eu esteja, estou onde eu quero estar, estou onde me valorizam, estou onde tenho opinião. E tal como os palmeirenses, eu quero ganhar sempre. E para ganhar sempre, tu tens que estar em clubes, que é algo, eu sou tão ambicioso, quero ganhar todos os dias como o palmeirense, mas sei que não vamos ganhar sempre. Mas temos que fazer como este ano, temos que lutar sempre para ganhar, mesmo que no fim nos doa, mas acredito que estas dores, que estas lições de 2025 nos vão ajudar para 2026. Então, são estas as razões que me fazem continuar neste projeto que eu faço parte e que vou continuar a fazer parte. Ainda vamos viver juntos. A nossa história continua. Aí então, Abel Ferreira no Palmeiras até 2027. Vamos começar rapidinho com essas do Palmeiras? Vamos, bora lá. É o Riquelme e o Alan Elias. Eu vou dar o destaque do Riquelme, meus parceiros vão completar do Alan Elias. Riquelme, que nós trouxemos ontem na ESPN Brasil, que o Copenhague, time europeu, tem interesse na contratação do jovem que veste a camisa alviverde. Ele tem apenas 19 anos, ele não teve apenas um jogo na temporada no time profissional, mas ele é muito bem avaliado por clubes europeus. O Zenit é outro clube que está de olho nele e tem interesse na contratação, mas o Palmeiras recebeu uma carta de uma demonstração de interesse do Copenhague na contratação do Riquelme. Não foi aberta a negociação até o momento, isso é bom frisar. É uma carta de interesse, é um clube que demonstrou interesse e ainda não foram abertas as conversas. Mas o Copenhague ele deve formalizar uma oferta nas próximas semanas. Eu ouvi nos bastidores, depois apurando um pouquinho mais, que o Palmeiras fala ali de uma venda na casa dos 15 milhões de euros. O Zenit, quando foi negociar com o Palmeiras avisou, isso foi em setembro. O Palmeiras avisou, agora a ver se a pedida continua a mesma, mas o Palmeiras quer ali mais ou menos 15 milhões de euros por um jovem que teve apenas um jogo no profissional. Ele é muito promissor, é um meio atacante, Riquelme Felipe. Então o Copenhague tá de olho na contratação do Riquelme. Acho que foi no jogo com o Juventude, que o Palmeiras estava no meio da data FIFA, que ele entrou. Se não me engano, foi nessa partida. E o Alan, porque o Bruno Andrade tem falado do Zenit faz tempo, né, de como o Zenit vem com tudo aqui pro mercado. O Alan, mas aí o Alan é Premier League, certo, Bruno Andrade? É Premier League, aliás, foi uma informação que o Hernan trouxe de forma exclusiva no Fala Fonte no começo da semana, o forte interesse do Newcastle, Premier League, enfim, futebol inglês. Mas antes de até ter um corte limpo em relação ao Alan Elias, só para complementar a história do Riquelme Felipe, essa intenção, esse interesse existe porque o Copenhagen da Dinamarca está para vender o Robert, ex-Cruzeiro, ex-Raposa, jogador também de beirada de ataque, jovem promissor, enfim, já consolidado no futebol europeu, no futebol dinamarquês. Ele tem ali uma intenção de ser negociado com a Bundesliga, com o futebol alemão, no caso o Wolfsburg, que está disposto a pagar mais ou menos 18 milhões de euros. E pagando 18 milhões de euros, automaticamente o Cruzeiro recebe 15%. O Cruzeiro ainda tem 15% dos direitos econômicos do Robert, isso dá mais ou menos ali então 2,7 milhões de euros, não contando também, claro, tem aquela questão do mecanismo de solidariedade. Então, se a gente juntar ali 17 milhões de reais, que são mais ou menos ali os 2,7 milhões, e mais alguma coisinha envolvendo o mecanismo de solidariedade, se o Robert for vendido mesmo ou em janeiro ou em junho, o Cruzeiro tranquilamente recebe pelo menos uns 20 milhões de reais por essa negociação e o Riquelme Felipe seria o substituto. Mas tem também essa concorrência de peso do Zenit, informação que a gente já vem difundindo aqui no Fala Fonte há muito tempo. Sobre o Alan Elias, então é isso, reforçando, o André Hernan trouxe no começo da semana esse forte interesse do Newcastle, e ontem, conversando com pessoas ali enfim, que estão participando dessa negociação, ou enfim, que estão por dentro dessa conversa, não dá para chamar ainda de negociação, porque a proposta não foi colocada em cima da mesa, mas o que eu ouvi é o seguinte, o Newcastle se colocou à disposição
de pagar 30 milhões de euros pelo Alan Elias, isso hoje na cotação atual mais ou menos 190 milhões de reais. A questão é que o Palmeiras, ainda falta sentar para negociar de forma concreta, mas o Palmeiras já repassou a mensagem que prefere e pede mais ou menos ali 45 milhões de euros, é o valor mínimo para se discutir uma negociação. Claro que depois dá para barganhar, dá para oferecer um pouco menos aqui, encaixa ali, enfim, há todo um processo de negociação. Mas nesse momento é o Newcastle disposto a pagar 30 milhões de euros, 190 milhões de reais. O Palmeiras pede 45 milhões de euros, na cotação atual 285 milhões de reais. Acho que até por conta daquela história do Kevin, né? Kevin. Sido vendido por um valor pro Shakhtar e depois a revenda ter passado aí de 40 e tantos milhões. A diferença do Kevin é que assim, o Kevin não estava jogando. O Kevin arrebentou numa copinha, foi o melhor jogador da copinha, e aí quando subiu pro profissional, ele estava reserva do reserva, vamos dizer assim. E aí apareceu uma oferta, e aí os empresários trabalharam essa oferta. O Palmeiras até então não queria vender, mas o jogador pediu para ser negociado. E aí o Palmeiras viu que não tinha espaço, acabou negociando. No caso do Alan Elias, ele é jogador que hoje é quase que um titular. Né? Quase que um titular. Muita gente dentro do Palmeiras, torcida, muitos. Dentro do Palmeiras eu já ouvi isso. Que, poxa, surpreendeu terem tirado ele no Mundial, no final da Libertadores. Final da Libertadores. Foi bem no Mundial, estava ganhando moral, contra a LDU foi um dos caras que tiveram desempenho. A realidade dele é diferente hoje. Então, o Palmeiras, além disso, joga o preço para a Premier League, para, enfim, qualquer efeito de mercado, porque hoje ele tem uma moral diferente do que era o Kevin. Sim. É isso, foi titular na final da Libertadores e a torcida reclamou muito de como ele foi substituído no segundo tempo, na partida ali contra o Flamengo. A conselheirada lá dentro do Palmeiras reclamou pra caramba. E não é só os corneta fora Abel lá do Palmeiras, tá? Sim. Não é os chatos. Sei. Até os caras que, poxa, Abel, tirou um moleque que tava bem. O que aconteceu, tal. Só pra gente encerrar esse assunto do Palmeiras, o Palmeiras acabou de emitir uma nota. Eita! Agora já? Confirmando a informação que o André Hernan trouxe ontem aqui, tá? Da troca do gramado sintético lá do Allianz Parque. Então o Palmeiras emitiu a nota falando que o processo agora de troca do gramado já começa nesse ano. Inicialmente a remoção da cortiça de areia, depois a retirada do gramado. Aí vai ter uma sequência de shows no Allianz. Sim. E aí a obra vai ser retomada no início do ano que vem. E aí sim com a instalação do novo gramado, do novo e mais moderno gramado sintético. É isso, Hernan? É a última geração, vamos dizer assim, desse gramado. Porque ele passa por atualizações, né? Esse sistema de gramado. E aí o Palmeiras vai colocar o que mais tem de novo. E aí, como tem essa sequência de shows, até o dia 20 e pouco tem show no Allianz, e aí você começa o processo, tem festas, virada de ano e tudo mais, pode ser que o Palmeiras jogue os primeiros jogos do Paulistão no Barueri, na Arena Crefisa. Tem essa previsão. Tá. Eu não vou cravar aqui porque eu falei com uma fonte. Mas é a possibilidade dos primeiros jogos serem em Barueri. Existe essa previsão. É uma previsão. Uma previsão. Tá, das primeiras rodadas, então, da temporada, o Palmeiras jogar em Barueri por conta faz dessa sentido, né? Porque o Palmeiras preparou todo esse Barueri por longo de tempo, a troca do gramado, sintético, o estádio reformado, então, né? O Fei, tem uma parada também que é o seguinte, que é a inspeção da FIFA. Então você tem que ter o inspeção da FIFA e tal. O gramado pode estar trocado no primeira semana de janeiro, sei lá, mas enquanto não houver a inspeção e a autorização da FIFA, não tem jogo. Não tem jogo, não tem que ter jogo. E ainda mais num momento em que a gente se discute tanto o gramado sintético, essa polêmica toda com outros clubes e tal. Então o Palmeiras não quer dar mole, entendeu? Essa é a real. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Palmeiras nesse sábado. Primeiro a gente trouxe aí o pessoal da Jovem Pan comentando, né, fazendo essa matéria aí com a renovação do Abel até 2027. A gente já sabia, né? Tava faltando aí só esse anúncio oficial que aconteceu durante a semana e todo mundo já imaginava, né? A Leila sempre deixou claro que queria a renovação dele.
Só que ele falou que se não tivesse títulos não ficaria. Mas esse é o contrato para frente. Não tem multa rescisória. Então a gente espera que o Abel consiga olhar para essas 2 temporadas, principalmente essa temporada de 2025, reconhecer os erros, olhar bem com a sua comissão técnica, tudo o que aconteceu para ele fazer diferente no ano que vem. Mas é claro também que vai condicionar com os reforços que podem chegar para 2026 no nosso Verdão. E um deles é o Gerson. Todo mundo já sabe que o pai do Gerson ofereceu ele, o jogador, ao Palmeiras, porque o Gerson foi pro Zenit, tá lá na Rússia, não se encaixou, não se enquadrou lá e não tá jogando. E isso é muito ruim pro jogador que era titular da seleção brasileira e não tá jogando. Então, não é por ele estar na Rússia que ele não está sendo convocado, mas é porque ele não está jogando. Você vê o Luiz Henrique, que está lá no Zenit, tem jogado e está sendo convocado, ao contrário do Gerson. Então, já vem essa negociação há algum tempo, né? E o Zenit tem o grande interesse pelo menino Riquelme Felipe. Isso aí a gente já tinha falado. E aí, só que o Zenit queria jogar o valor dele lá embaixo. Não quer pagar, não quer botar na negociação pelos 15 milhões de euros que o Palmeiras quer. E aí entra essa informação que eles estão trazendo para vocês, que a gente está trazendo aí através do pessoal da ESPN, do time que está proposto a pagar os 15 milhões que o Palmeiras está pedindo pelo Riquelme Felipe. Então, o Palmeiras divulgou isso para poder mostrar para o Zenit e a diretoria: se vocês querem realmente o Riquelme Felipe, a hora é agora. Porque nós temos proposta para vender o garoto, essa joia da base, pelos 15 milhões que nós estamos pedindo. Então, mostra para o Zenit: irmão, se você não quiser, tem quem queira. E aí pode depois negociar, pegando esses 15 milhões do Riquelme Felipe. Pode ser que o Palmeiras ainda tente essa contratação do Gerson, né? Mas a verdade é que todo esse movimento de colocar, expor esse interesse do time pagar os 15 milhões pelo Riquelme Felipe é para mostrar e fazer essa barganha com o Zenit e eles facilitarem sim essa negociação e fechar essa troca, porque eles querem muito o Riquelme Felipe, já vem acompanhando já há algum tempo. O Gerson foi para lá por 25 milhões de euros e aí, cara, fica nessa que ele tá parado, não tá satisfeito, é um dinheiro do clube parado. E vale muito mais a pena, tanto para o Palmeiras quanto para o Zenit, fazer essa troca aí. E o Palmeiras vai ter que inteirar. Mas, assim, seria ótima essa oportunidade da contratação do Gerson. Então, a gente fica na expectativa de saber como o Zenit vai se comportar com essa proposta na mesa aí para vender, para comprar aí o Riquelme Felipe. Para fechar, foi falado do Alan, cara, que eu não gostaria que fosse vendido. Então já tem aí a proposta de 30 milhões de euros, aproximadamente 190 milhões de reais, né? E o Palmeiras não quer. Na verdade, o Palmeiras não queria vender ele agora. Então jogou o preço lá em cima, jogou o preço lá para 45 milhões de euros. Aproximadamente aí foi falado 285 milhões de reais. Então assim, o Palmeiras não quer fazer a venda do jogador. Então, jogou lá em cima mesmo. Jogou bem mais acima do que foi vendido o Vitor Reis. Então, assim, é claro que zagueiro é uma coisa. Ele é um meio atacante, ponta ali, que vem fazendo... Cara, fazendo o Palmeiras jogar nesse final de temporada, porque no final da temporada a maioria dos jogadores caiu muito de produção. Os que estavam salvando ali na frente era o Vitor Roque e o Alan, como foi falado aí, muito questionado na final da Libertadores, por que o Abel tirou o menino, mas enfim, fato é, o Palmeiras não quer fazer a venda dele agora, pretende ficar ainda com o jogador, mas se for para vender, tá pedindo essa bagatela aí de 285 milhões de reais pelo jogador. O
quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, tanto da renovação do Abel? Na verdade, cara, isso não tem muito que a gente discutir. O martelo já está batido, né? Mas eu quero saber muito de você qual é a sua opinião sobre Riquelme, Felipe, sobre o Gerson e essa tentativa do Palmeiras expor essa situação no mercado para ver qual vai ser a reação do Zenit. Comenta aí o que você achou sobre isso e desse pedido aí de 285 milhões de reais pelo Alan. Você gostaria que ele ficasse? Eu acho que 99% da torcida quer que o Alan permaneça. Então, o Palmeiras jogou esse valor lá em cima para talvez não vender agora. Então, eu quero saber de você. Você gostaria que o Alan ficasse ainda nesse ano de 2026 aqui no Verdão? Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com tudo que está acontecendo na sociedade esportiva Palmeiras para você. Então, você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matérias, informações, notícias para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Grande abraço.